Capítulo 106 Evolution. Assim que Gar pôs os olhos em Shiro, instintivamente olhou para Alistair. Com base no que havia descoberto antes, o velho já conseguia deduzir que Shiro era provavelmente quem havia tomado a espada e o escudo. Suspiro, ele soltou uma risadinha desamparada, olhando para o rosto radiante de Shiro. O que foi, garoto? Está com dificuldades para treinar seu Gastly de novo? Ei, vovô Edgar, você está esperto como sempre. É sobre treinamento Pokémon. Só preciso de um tempinho do seu tempo, disse Shiro com um sorriso, levantando a mão para convidar o velho a conversar em um lugar mais reservado. Edgar ficou momentaneamente perplexo. Teria ele entendido mal o garoto? Afinal, como alguém poderia vir procurá-lo logo depois de ele ter falado sobre o ladrão? Isso seria cautela demais, não seria? Certo, concordou Edgar, seguindo Shiro até um campo de batalha vazio nas proximidades. Alistair manteve os olhos nos dois enquanto se afastavam. Assim que pararam, Shiro não perdeu tempo. Tirou uma Pokébola do bolso e mostrou para o velho. Um Sableye de nível Elite? Égodo, eu já ouvi falar dele. Você o capturou nas ruínas, não foi? Edgar comentou, olhando através da superfície semi-transparente da Pokébola. Ele já tinha ouvido Alistair mencionar esse Pokémon enquanto sobrevoavam a área no táxi voador. O único problema era que esse Sableye parecia bastante desobediente. Era muito comum Pokémon selvagens não obedecerem, especialmente quando não eram capturados em uma batalha formal. Sem um confronto direto de força, era difícil incutir neles a ideia básica de seguir um treinador forte. Por isso, inicialmente, era necessário disciplinar os Pokémon selvagens com rigor, usando força avassaladora para impor autoridade. Depois de conviverem por algum tempo, quando o Pokémon selvagem percebesse que a vida com um treinador era melhor, começaria a obedecer aos comandos. Então, com algum treinamento, mesmo que nenhum vínculo real se formasse, pelo menos desenvolveria memória muscular e instinto de obediência. Mas esse processo podia ser problemático. Por isso, a maioria dos treinadores preferia usar Pokémon com lavagem cerebral, modificados pela tecnologia, ou Pokémon jovens com os quais era mais fácil criar laços e mais receptivos a novidades. No fim das contas, tudo ainda dependia do Pokémon específico. Se, por algum acaso, um Pokémon lendário gostasse de você e insistisse teimosamente em segui-lo por aí, ouvindo tudo o que você dizia, também não havia muito o que você pudesse fazer a respeito. Infelizmente, o Sableye na mão de Shiro claramente não era um desses casos. No instante em que avistou uma pessoa através da superfície da bola, reagiu como se tivesse visto seu inimigo mortal, rugindo e debatendo-se por dentro. Tentou desesperadamente se libertar, embora estivesse impotente dentro da bola. Então, o que é isso? Quer que eu te ajude a domá-lo? Perguntou Igar, acariciando a pequena barba prateada no queixo enquanto se perdia em pensamentos. Tiro apenas sorriu e balançou a cabeça. Sem dizer uma palavra, enfiou a Pokébola na mão do velho. Sabia que Gar provavelmente ainda não tinha percebido que lhe havia pegado a espada e o escudo, mas, por precaução, era melhor ganhar um pouco de simpatia primeiro. Ei, ei, Edgar afastou a mão de Shiro e o olhou surpreso. O que isso quer dizer? Me dar a Pokébola. Sou velho demais para aceitar coisas assim. Enquanto falava, Edgar já havia entendido o que o garoto queria dizer. Vendo que Shiro ainda insistia em lhe entregar a bola, acenou com a mão e disse: Seu pirralho, escuta aqui. Não quero ouvir nada, não sei de nada, não entendo nada e não tenho clareza sobre nada. Entendeu? Não me arraste para isso. Ao ouvir isso, o sorriso de Shiro se alargou ainda mais. Ele sabia agora que o velho não relataria nada. Mesmo assim, ele não gostava muito da ideia de ficar com o Sableye, já que não lhe seria de muita utilidade. E uma vez que um presente era dado, não havia como voltar atrás. Olha, eu não sou especialista em Pokémon do tipo fantasma. Meu time é uma bagunça, e entre os treinadores de nível elite que eu conheço, só tem você e a vovó Shai. E a vovó? Bem, ela não é das mais fáceis de lidar. Talvez eu ainda precise da sua ajuda mais tarde. Além disso, o Alistair também pode precisar disso, né? Explicou Shiro. Kizaru encarou por um longo tempo, depois olhou para Alistair, que não estava muito longe. Percebeu que o garoto não queria deixar as coisas inacabadas. Com um suspiro, disse: Você é mesmo um espertinho. E, garoto? Mas não vou simplesmente pegar suas coisas de graça. Ele remexeu nos bolsos e tirou uma pedra roxa escura, com padrões negros semelhantes à fumaça em seu interior. Aceite isto em troca. Justo, não é? Antes que Shiro pudesse responder, Edgar arrancou a Pokébola de sua mão e enfiou a pedra na palma da mão dele. É uma pedra do crepúsculo de qualidade avançada. Seu Gastly não precisa dela para evoluir, mas absorvê-la ainda ajudará a fortalecer seu tipo e crescimento. Após falar, Edgar acenou com a mão, dispensando-o.
Vá embora. Se tiver algum problema depois, venha me procurar. Não arrume confusão onde não há. Com isso, o negócio estava selado. Tiro, que estava um pouco tenso, finalmente relaxou. Ele olhou casualmente para a pedra em sua mão, depois a guardou no bolso e se virou para sair. O olhar de Edgar deteve-se nas costas de Shiro enquanto ele se afastava por um longo tempo. Ele suspirou, impotente. Não esperava que o garoto fosse tão cauteloso em uma idade tão jovem. Mas talvez isso fosse uma coisa boa. Agora que haviam trocado recursos e tudo estava esclarecido entre eles, não haveria necessidade de suspeitas ou distanciamento mais tarde. Enquanto isso, Shiro atravessou rapidamente o jardim e voltou para o primeiro andar do prédio, pegando em seguida o elevador de volta para seu quarto. Pedra do Crepúsculo. Ele pegou a Pedra da Evolução e a colocou ao lado da Pedra do Fogo de qualidade perfeita que havia comprado antes. Comparando as duas, percebeu que a Pedra do Crepúsculo não era tão pura ou cristalina. Esse velho é mesmo exigente. Sentindo-se à vontade novamente, Shiro libertou seus 3 Pokémon. Após guardar a Pedra do Fogo, ele entregou a Pedra do Crepúsculo a Gastly. Yes. Gastly flutuava ao redor da pedra, claramente intrigado. A pedra estava repleta de energia fantasma e era muito atraente para o Pokémon. No entanto, sem mãos, Gastly não tinha certeza de como pegá-la. No momento de pânico, parou de flutuar, abriu bem a boca e engoliu a Pedra do Crepúsculo. De repente, uma luz branca e brilhante brilhou. Sob os olhares surpresos de Corvisquiri e Growlithe, o corpo de Gastly começou a crescer e um par de mãos fantasmagóricas apareceu. O Pokémon do tipo fantasma evoluiu com sucesso para Haunter e, em suas novas patas, ainda segurava a Pedra da Evolução. Tiro não ficou surpreso. Embora parecesse que Gastly tivesse evoluído por causa da Pedra do Crepúsculo, a verdade era que ele já havia atingido o nível necessário há algum tempo. Depois de todas as batalhas e treinamentos em Stone Seed, ele estava prestes a evoluir. A energia fantasmagórica dentro da Pedra do Crepúsculo foi o gatilho perfeito. A pedra em si permaneceu completamente intacta. Ao analisar os dados atualizados de Haunter, Tiro viu: nome: Assombro. Tipo: Fantasma Veneno. Nível: 28 Intermediário. Habilidade: Levitar. Item segurado: Nenhum. Após evoluir com sucesso, Haunter também subiu 3 níveis. Parecia que em breve avançaria para o próximo estágio e alcançaria o nível avançado. O plano de Shiro para a próxima evolução de Haunter era o mesmo que ele havia feito com Corvisquiri. Ele esperaria até que atingisse o ápice do nível avançado. Se não conseguisse atingir esse nível naturalmente, ele usaria a evolução para impulsioná-lo diretamente para o próximo estágio. Quando um Pokémon atingisse o nível de ginásio, suas capacidades físicas e domínio sobre seu tipo aumentariam drasticamente, permitindo que ele derrotasse facilmente vários oponentes de nível avançado de uma só vez. Era também por isso que, na natureza, um único Pokémon de nível de ginásio podia parecer extremamente opressor para treinadores comuns. Capítulo 107 Contingue Despoios. Shiro não sabia como as coisas eram em outras regiões, mas em Galar, o número de treinadores presos no nível avançado era o mais alto. Para Pokémon por volta do nível 30, mesmo aqueles com talento mediano poderiam ser forçados a atingir esse estágio com tempo suficiente e recursos limitados. Geralmente, isso levava vários anos. Durante esses anos, alguns Pokémon com expectativa de vida curta, como os do tipo inseto, poderiam envelhecer antes mesmo de terem a chance de evoluir. Sua força começaria a declinar antes que pudessem fazer qualquer progresso real. Um treinador comum da natureza passava os dias evitando batalhas com cuidado. Só depois de terminar uma toca de Nomax é que ele coletava partículas de energia ou capturava Pokémon fracos para vender, mal conseguindo suprir as necessidades de alguns poucos Pokémon. Sem frutas especiais ou doces de experiência, um Rookidee comum poderia levar de 6 a 7 anos para chegar ao nível 30 apenas comendo Pokébocos de baixa qualidade. No entanto, a expectativa de vida natural de um Rookidee era de apenas 3 anos. Após evoluir para um Corvisquiri, ele poderia viver cerca de 10 anos. Mas se ele conseguiria atingir o nível 38 e evoluir novamente antes de envelhecer era uma grande incógnita. Se ele parasse de batalhar e vivesse ociosamente, talvez sobrevivesse por mais tempo, mas isso era impossível. Se por acaso se machucasse, isso acarretaria problemas ainda maiores. Alguns treinadores com um talento um pouco maior podem levar 2 ou 3 anos para evoluir um Rookidee até o nível avançado de Corvisquiri, e mais 1 ou 2 anos para treiná-lo até a forma de Corviknight. Após a evolução, sua força aumentaria consideravelmente, mas a maior parte do potencial do Pokémon já teria sido utilizada.
Sem um forte impulso de crescimento proporcionado pela evolução, sua força atingiria rapidamente um limite máximo. Sem conexões fortes, dinheiro ou a coragem de correr grandes riscos, um treinador comum da natureza jamais alcançaria o nível de ginásio. Quando esses treinadores envelheciam, após anos criando e trocando Pokémon, conseguiam manter alguns Pokémon de nível avançado. Mas esse geralmente era o limite deles. O motivo de haver tantos táxis voadores em Galar era exatamente esse. Quem treinaria um Corviknight até o nível de ginásio só para transportar passageiros pela região selvagem? Fazia mais sentido se juntar a uma grande corporação e trabalhar para ela. Se de qualquer forma eles tivessem que servir como meio de transporte, as corporações pelo menos pagariam melhor do que trabalhos aleatórios no meio do nada. Além disso, considerando a expectativa de vida de um Corviknight, contanto que nada inesperado acontecesse, ele poderia ficar com seu treinador até o fim da vida. Ser um lacaio corporativo é o máximo. Ter um emprego estável é muito bom, murmurou Shiro enquanto abraçava o Growlithe que pulava em sua direção e bagunçava grosseiramente sua cabeça peluda. Dessa vez, a missão que ele concluiu trouxe muitas recompensas, mas também muito perigo. Felizmente, a maioria dos problemas já havia sido resolvida. A espada e o escudo deteriorados que ele encontrou ficariam em sua mochila acumulando poeira por um tempo. De acordo com a história, ainda levaria anos até que Rose reunisse energia Dynamax suficiente para reviver Eternatus. Quem poderia imaginar como o mundo estaria naquela época? Se Shiro conseguisse sobreviver até lá, ele seria pelo menos um treinador de nível elite. Com esse nível de força, qualquer coisa que ele quisesse fazer se tornaria muito mais fácil. Por agora, Haunter. O Altair recém-evoluído flutuava pelo quarto, segurando firmemente a Pedra do Crepúsculo em suas mãos. Seu corpo havia crescido muito após a evolução, finalmente atingindo o tamanho de seu irmão mais velho, Corvisquire. Ele estava claramente radiante de alegria. Corvisquire, por outro lado, manteve a calma. Simplesmente pousou tranquilamente no ombro de Shiro. Como um membro mais velho da equipe, era muito mais estável do que Altair ou Growlithe. Muito bem, disse Shiro, acariciando suavemente as penas de Corvisquire mais algumas vezes, e então começou a listar os benefícios dessa viagem. O Sableye desobediente foi trocado por uma pedra do crepúsculo de qualidade avançada. Depois, havia os espólios que ele obteve do líder do ginásio de Stone Seed. 5 Pokémon no total, todos do tipo lutador e de nível de ginásio. Contudo, provavelmente não obedeceriam a ordens. Seu valor real dependeria do que os mercadores do mercado negro estivessem dispostos a oferecer. Ele também tinha os 2 Trapinch que havia capturado por acaso nas ruínas. Ambos eram de nível avançado. Tiro agora podia visualizar facilmente as informações dos dois. Nome: Trapinch. Tipo: terrestre. Nível: 34 avançado. Habilidade: hipercortador. Item segurado: nenhum. O outro Trapinch era quase idêntico, exceto que seu nível era ligeiramente inferior, em 33. Se eu pudesse ver os movimentos dele, Shiro murmurou enquanto coçava a cabeça e então guardou as 2 Pokébolas. Se ele pudesse analisar os movimentos deles, poderia avaliar o talento de cada um com mais precisão. Mas, como sempre havia um mercado negro, ele planejava que um comerciante de lá os avaliasse. Ele venderia o mais fraco e treinaria o melhor aos poucos. Trapinch era um Pokémon interessante. Inicialmente era puramente do tipo Terra, mas após evoluir, também adquiria o tipo Dragão. Por ser considerada uma espécie de dragão, tinha um potencial razoável e Trapinch era relativamente raro. Definitivamente valia a pena criá-lo. Além dos Pokémon, os outros itens que Shiro ganhou incluíram as habilidades que recebeu de Zacian e Zamazenta, juntamente com a espada e o escudo enferrujados. Ele já havia testado a habilidade concedida por Zacian, mas era praticamente inútil por enquanto. Possui apenas uma função básica de detecção, e mesmo essa era muito limitada. Ele não estava nada satisfeito com ela. Mas o poder de Zamazenta era diferente. Embora ainda não tivesse testado completamente, ele podia sentir sua força aumentando a cada dia. Os músculos que havia treinado antes estavam agora se tornando mais densos e fortes. Shiro até sentiu que poderia enfrentar seu Trapinch de nível avançado com as próprias mãos. Claro, era apenas uma sensação, ele ainda não tinha tentado. Ele pensou em ir à sala de treinamento para testar sua capacidade física e tentar calcular como ela se compararia ao nível de um Pokémon. Afinal, humanos também poderiam ter características semelhantes às de Pokémon do tipo lutador. Muitas pessoas eram capazes de lutar contra Pokémon em combate corpo a corpo. Talvez, comparado ao poder mental, meu talento se incline mais para o lado físico, pensou Shiro.
Minha habilidade do tipo psíquico é bem fraca, mas a do tipo lutador parece boa. Parecia razoável para ele. Muitos Pokémon de tipo duplo eram naturalmente mais fortes em um dos tipos. O mesmo poderia acontecer com humanos, como Caitlyn de Sinnoh ou Sabrina de Canto. Até mesmo Bea, que ele havia conhecido antes em Stolen Seed. Falando nisso, Tiro ainda não tinha certeza se aquele tal de Eldon era mesmo o pai da Bea. Ele era tão fraco, parecia que nunca tinha treinado o corpo. Tiro afastou o pensamento, já que não conseguiria descobrir de qualquer forma. Pegou seu comunicador e verificou a hora. Já era quase meio-dia. Olhou para Unter, que ainda brincava com Growlithe, e decidiu retomar seu plano de treinamento amanhã. Enquanto isso, Unter, ainda rindo no ar, usou as duas mãos para abrir a boca e fez uma careta engraçada com suas garras um tanto incomuns. Ah, Unter. Rosa. 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 Growlithe saltou tentando pegá-lo, mas a cada tentativa o Pokémon do tipo fantasma flutuava mais alto para desviar. Ao vê-los brincar, Drape finalmente saiu das sombras. Flutuou entre Haunter e Growlithe, estudando com curiosidade a forma agora maior do primeiro. 3. Como Drape não tinha visto Haunter evoluir, pensou que provavelmente se tratava de algum parente de Gastly. Ah! Haunter soprou um anel de névoa negra que se enrolou em si mesmo como uma chama fantasmagórica, fazendo Drape olhar em espanto. Do outro lado, Shiro bateu com as mãos nas bochechas para despertar. Ele havia tomado uma decisão. Precisava ficar mais forte enquanto durasse esse breve período de paz. Quanto à tarde, ele planejava visitar o mercado negro. Com esse pensamento, Shiro pegou sua mochila e saiu para almoçar. Capítulo 108. Visiting the Black Market. Meia hora depois. Após terminar o almoço, Shiro pegou o elevador até o 15º andar do prédio da Sage. Caminhando pelo corredor coberto com carpete vermelho e iluminado por luzes suaves e quentes, ele empurrou uma porta de liga metálica próxima que piscava em verde. Zumbido. Bem-vindo, SR. Shiro, como o senhor tem passado nestes últimos dias? Encontrou alguma dificuldade? Assim que entrou, Shiro foi recebido pela voz familiar do mercador de manto negro. Como os outros mercadores que encontrara antes, este parecia compartilhar memórias com os demais. Todos reconheciam os clientes habituais, embora cada um tivesse sua própria personalidade única. Antes mesmo que Shiro pudesse se sentar, o homem de manto preto continuou falando. Ei, acabei de revisar sua missão em Stolen Seed. Quando você estava ameaçando aqueles pesquisadores, você estava absolutamente incrível, meu irmão. Quer dizer, SR. Tira. Ao ouvir o tom ligeiramente insistente do homem, Shiro levantou a mão para interrompê-lo. Rapidamente colocou todos os Pokémon que queria vender e sentou-se em sua cadeira. Os dois trapinches adoráveis, embora pareçam um pouco sem graça. O mercador congelou de repente ao ver os 5 Pokémon do tipo lutador colocados sobre a mesa. Isso. O que é isto? A voz do homem de manto negro voltou ao normal enquanto ele pegava uma Pokébola e a examinava atentamente. Quanto mais olhava, mais familiar ela lhe parecia. Por fim, ele usou seus poderes psíquicos para cobrir a bola e ler todas as suas informações. Este não é o Pokémon do líder do ginásio de Stolen Seed, é agudo? Perguntou o homem encapuzado, chocado, inspecionando as 5 Pokébolas novamente, como se não tivesse certeza do que estava vendo. Após anos trabalhando no mercado negro e testemunhando inúmeras transações, o comerciante encapuzado era considerado experiente. Mas alguém vendendo abertamente o Pokémon de um líder de ginásio no mercado negro? Era a primeira vez que ele via algo assim. E o próprio Shiro tecnicamente ainda fazia parte da liga. Um treinador da liga roubando os Pokémon de um líder de ginásio e depois vendendo-os de volta para a liga através do mercado negro. Como você, o homem, começou a perguntar, mas não conseguiu articular as palavras. Ele ficou sentado ali, pensando por um tempo, até que a voz de Shiro quebrou o silêncio. Qual o problema? Você não pode levá-los. Como poderíamos resistir? O comerciante quase saltou da cadeira. O mercado negro deles afirmava comprar e vender qualquer coisa, mantendo as identidades em segredo e prezando pela justiça. Shiro assentiu levemente com a cabeça e disse: Você não pretende denunciar isso, pretende? O homem encapuzado ficou em silêncio novamente e então mudou de assunto rapidamente. 5 Pokémon de nível de ginásio. A julgar pela força deles, são todos muito bons. Mas a idade deles é um problema. Devem ter estado com alguém por um bom tempo. Em mais alguns anos, o poder deles começará a diminuir. Então, 2 milhões de Pokédólares para cada um. Quanto a este Machamp, só posso oferecer 1,5 milhão. Shiro assentiu com a cabeça.
Ele não se preocupou em tratar o Machamp ferido, deixando-o dentro de sua Pokébola o tempo todo. Afinal, não era seu Pokémon, então ele não se importava com seu estado. Quanto ao preço um pouco mais baixo, não importava. Ele não estava desesperado por alguns Pokédólares mesmo. Certo, disse Shiro casualmente, concordando. Leve esses 5 primeiro e me pague. Assim que terminou de falar, o mercador encapuzado abriu os braços. Um fluxo de energia psíquica rosa varreu as 5 pokébolas como água corrente. Num piscar de olhos, as pokébolas desapareceram da mesa e uma pilha espessa de pokédólares apareceu em seu lugar. 9.500.000 pokédólares. Em dinheiro vivo, disse o comerciante, empurrando o dinheiro em direção a Shiro. Conte se quiser. Não precisa. Confio no mercado negro, respondeu Shiro, enfiando as notas diretamente na mochila. Após garantir os 5 Pokémon do tipo lutador, o homem encapuzado retomou seu tom profissional habitual. SR. Shiro, seu limite de gastos atual é de 30 milhões. Há mais alguma coisa que o senhor gostaria de comprar? Shiro empurrou os 2 trapinches em sua direção e disse: verifiquem os talentos deles para mim. Talento. O comerciante não se mexeu, apenas disse: 1.000 Pokédólares por cada um. Notar. Tiro já estava acostumado com o hábito do mercado negro de explorar cada centavo e não se importava em perder 1.000 ou 2 folhas de papel. O homem encapuzado então ergueu uma Pokébola em cada mão, envolvendo-as em um brilho de poder psíquico. Os 2 Trapinch dentro delas, que estavam um tanto inquietos, rapidamente adormeceram sem oferecer resistência. Após um breve instante, o homem colocou as Pokébolas de volta no lugar. Em seguida, juntou as mãos e as abriu. Entre as palmas, uma energia psíquica formou uma tela retangular rosa e translúcida exibindo as informações dos 2 Pokémon. Nome: Trapinch. Tipo: terrestre. Nível: 34 avançado. Habilidade: hipercortador. Movimentos: ataque de areia, mordida, tapa de lama, tumba de areia, bulldozer, escavar, triturar, tempestade de areia. Potencial de crescimento: médio. Item segurado: nenhum. As informações do outro diziam: nome: Trapinch. Tipo: terrestre. Nível: 33 avançado. Habilidade: hipercortador. Movimentos: ataque de areia, mordida, tapa de lama, tumba de areia, bulldozer, escavar, triturar, tempestade de areia, poder da terra, proteger. Potencial de crescimento: médio-alto. Item segurado: nenhum. Como esperado de companheiros de ninho, suas habilidades e conjuntos de movimentos eram quase idênticos, com apenas pequenas diferenças entre eles. Seus níveis também eram próximos, mas após uma simples comparação, ficou claro que o segundo, no nível 33, era o melhor dos dois. As avaliações psíquicas tendem a exibir informações da forma mais familiar ao observador, ponderou o comerciante em voz alta. Sou curioso. O que exatamente você viu? Então, sem esperar por uma resposta, ele perguntou: você já tomou sua decisão? Tiro acenou com a cabeça. O mercador encapuzado então cruzou os braços, retirando a energia psíquica. Empurrando a armadilha de nível 34 de volta para o mercador, Shiro recuperou a outra para si. Quanto custa? Perguntou ele casualmente. Embora Trapinch seja puramente do tipo Terra agora, ele evolui para o tipo Dragão mais tarde. Além disso, seu potencial de crescimento não é ruim. Já que este é um Trapinch selvagem de nível avançado, posso oferecer 800.000 Pokédólares, respondeu o homem. Após falar, ele tirou uma pilha organizada de notas, precisamente 800.000, e a deslizou sobre a mesa. Com tudo o que pretendia vender resolvido, Tiro recostou-se na cadeira e refletiu sobre o que ainda faltava à sua equipe. O limite de gastos de 30 milhões provavelmente havia sido aumentado por Rose como recompensa por seu desempenho durante a missão. Mas mesmo com tanto dinheiro à sua disposição, ele não conseguia descobrir do que realmente precisava, sem mencionar as pilhas de dinheiro não contabilizadas em sua bolsa. Mesmo assim, dinheiro parado era dinheiro jogado fora. Se ele realmente não conseguisse pensar em nada. Talvez você se interesse por algumas das frutas silvestres mais recentes e especialmente cultivadas pela empresa? Sugeriu o comerciante no momento perfeito. Elas são ótimas para melhorar o crescimento e o potencial de um Pokémon. Capítulo 109 Neuteomate. Quando o comerciante recomendou frutas silvestres, Tiro estava pensando exatamente a mesma coisa. As frutas eram consideradas um recurso mais avançado para o treinamento de Pokémon e nenhuma delas era barata. As mais baratas podiam custar dezenas de milhares, enquanto as raras podiam facilmente chegar a centenas de milhares ou até mais.
mas os benefícios que traziam para o crescimento de um Pokémon eram inegáveis. No momento, os Pokémon sob os cuidados de Shiro incluem Corvisquire, Haunter, Growlithe, Trapinch, Rhyperior, Drape e Dracoac, com exceção de Rhyperior, que servia mais como um Pokémon utilitário e não precisava deles, os outros poderiam se beneficiar de um ou dois. Especialmente Corvisquire, que foi criado quase que inteiramente com dinheiro e esforço. Após ouvir o pedido de Shiro, o homem encapuzado assentiu levemente com a cabeça. 10 minutos depois, a transação estava concluída. Shiro gastou os 5 milhões de Poké-dólares de sua mesada mensal e comprou 11 frutas. 3 eram para os tipos voador e aço de Corvisquire, 2 para os tipos fantasma e venenoso de Haunter, 2 para o tipo fogo de Growlithe, 2 para os tipos terra e dragão de Trapinch, e uma para Trilipe e uma para Dracoac. Com a compra concluída, Shiro se levantou, arrumou suas coisas e abriu a porta de liga metálica para sair da sala. Clã. A porta se fechou atrás dele, deixando apenas o mercador encapuzado lá dentro. Momentos depois, um tênue brilho rosado e nebuloso começou a emanar do corpo do homem. Energia psíquica se acumulou e se concentrou no teto, fundindo-se silenciosamente a ele. Se um Pokémon do tipo psíquico ou um humano com poderes psíquicos estivesse observando do lado de fora do prédio, teria visto algo bizarro. Centenas de ondas psíquicas emanavam dos andares intermediários do edifício, entrelaçando-se e se fundindo, todas aparentemente originadas de uma única fonte. Um dos fluxos psíquicos seguiu o canal de energia especialmente construído para o edifício, dirigindo-se diretamente para o último andar. A voz de Rose soou de uma vez. O que houve? O homem encapuzado, ainda sentado na sala silenciosa, relatou detalhadamente a transação envolvendo Shiro e perguntou: como devemos lidar com esses Pokémon? Rose fez uma pausa por um segundo e então respondeu: o ginásio de Stone Seed já não tem muito controle sobre a cidade. E ultimamente eles têm até vendido propriedades para o desafio de ginásio. Eis o que faremos. Devolvam esses Pokémon para Eldon, intactos, e conversem com ele. De agora em diante, a administração de Stone Seed ficará diretamente sob a autoridade da Liga. Entendido, presidente Rose. Após o término da conversa, toda a energia psíquica que emanava da sala foi instantaneamente retirada. Entretanto, no corredor do 15º andar. Nada mal, murmurou Shiro, bastante satisfeito após calcular seus recursos. Assim que retornasse, planejava submeter todos a um treinamento intensivo para que absorvessem o novo material o mais rápido possível. Se tudo corresse bem, em cerca de 15 dias, poderia retornar ao mercado negro para mais uma rodada de compras. Mas primeiro ele precisava começar a trabalhar com seu novo Trapinch. Com isso em mente, Shiro acelerou o passo e pegou o elevador até o 9º andar. Depois de passar seu cartão para abrir uma sala de treinamento particular, ele entrou e liberou Corvisquire, Haunter, Growlithe e os 2 Pokémon do tipo dragão. Hoje, daremos as boas-vindas ao novo membro da equipe, anunciou Shiro enquanto pegava a Pokébola de Trapinch. Ele não tinha certeza de que tipo de personalidade aquele animal possuía, se seria fácil de treinar ou quão bem ele aceitava humanos. Afinal, a unidade B5 acabara de dizimar toda a sua família na caverna das ruínas de Sword Anti-Elm. Se este Trapinch ainda fosse teimoso ou ressentido, Shiro não teria escolha a não ser devolvê-lo ao mercado e comprar outro Pokémon promissor para criar do zero. Cã. Ah. No momento em que viram a Pokébola na mão de Shiro, Corvisquire e Haunter ficaram tensos. Corvisquire não tinha certeza da força do recém-chegado. Se ele se revelasse outra potência como Rhyperior ou Dracoac, a pressão para que melhorasse só aumentaria. Quanto a Haunter, ele simplesmente não queria que sua posição na equipe caísse ainda mais. Ele já estava sendo perseguido por um cachorro. Se outro figurão aparecesse, ele poderia acabar em penúltimo lugar ou até mesmo em último. Enquanto 2 Pokémon observavam atentamente, Growlithe saltou para frente empolgado, abanando o rabo freneticamente. Ele se ergueu sobre as patas traseiras e latiu, incitando Shiro a se apressar. Estava ansioso para conhecer seu novo companheiro de equipe. O olhar fantasmagórico de Haunter imediatamente se voltou para o cachorrinho. Aum, aum. Você sabe por que está tão animado? Mas Growlithe pareceu não ouvir nada e continuou latindo alegremente. Haunter sentiu-se completamente desesperançoso diante da total falta de consciência daquele bichinho. Voltou até ele com um sorriso falso, pegou Growlithe delicadamente na frente de Shiro e se virou para começar a repreendê-lo. Haunter escuta, garoto. Você precisa ter um senso de competição e perigo. Clonar. Growlithe inclinou a cabeça, confuso. Não fazia ideia do que o Pokémon do tipo fantasma estava falando.
Quando viu o rosto grande e sombrio de Alter, apenas sorriu e deu uma lambida grande e babada. Ah! Alter imediatamente colocou o cachorro bobo no chão, limpou a baba do rosto dele com uma garra e suspirou, impotente. Dragão. Nesse instante, Draculat chamou Shiro para chamar sua atenção, desviando seu foco de Alter e Growlithe e voltando para o assunto em questão. Ah, é mesmo. Eu ainda não o soltei. Shiro tossiu secamente e, em seguida, lançou a Pokébola delicadamente. Apareça, Trapinch. Um clarão de luz vermelha irrompeu. Do centro do grupo surgiu um Trapinch de cabeça redonda. Tinha o corpo castanho avermelhado e a cabeça oval parecia várias vezes maior que o resto do corpo. Os membros curtos eram quase invisíveis e a barriga branca dava a impressão de estar usando uma fralda de bebê. Ah, não é só um bebê. Alter flutuou imediatamente até Trapinch, inclinou-se bem na sua frente e caiu na gargalhada enquanto segurava a barriga. Ainda atordoado, Trapinch olhou em volta para o grupo de Pokémon desconhecidos e poderosos que o cercavam. Finalmente, fixou sua atenção em um alvo. Com a boca enorme escancarada, abocanhou a cabeça de Alter. Ah, ah. Som mal havia começado quando Draculac flutuou até eles, parecendo preocupado. Estava pronto para usar o movimento para resgatar Alter daquelas mandíbulas enormes. Sibilo. Mas Alter apenas fez uma careta por um segundo antes de rir novamente. O lado do seu corpo atingido pela mordida de Trapinch se dissolveu em névoa negra e desapareceu. Trapinch não gastou energia nem fez nenhum movimento. Simplesmente mordeu instintivamente a coisa mais próxima. Infelizmente para ele, esse tipo de mordida comum não teve efeito algum em Alter. Seu tipo fantasma o tornava completamente imune a ataques do tipo normal. Além disso, sua habilidade de levitação impedia que golpes do tipo terrestre funcionassem. A menos que Trapinch usasse um golpe do tipo sombrio em curta distância, Alter era basicamente seu counter perfeito. Trapinch abriu e fechou lentamente as mandíbulas, claramente confuso com o que acabara de acontecer. Passou a vida inteira dormindo debaixo da terra. No momento em que acordou, foi jogado em um pequeno quarto escuro e, de repente, estava cercado por um bando de gigantes estranhos. Trapinch ficou ali parado, completamente sem saber o que fazer. Capítulo 110. Corvisquire vs Trapinch. Rosa, Rosa, Rosa. Growlithe latiu animadamente, saltitando na frente de Trapinch, que permaneceu imóvel, olhando fixamente, confuso. Trapinch, Trapinch. Tiro chamou algumas vezes, mas o Pokémon não respondeu. Ele simplesmente parecia atordoado, como se sua mente estivesse em outro lugar. Tiro percebeu que Trapinch não estava agindo como ele esperava. Não parecia nada agressivo. Na verdade, parecia dócil. Ou melhor, lento e um tanto apático. Ao ver isso, ele tirou uma caixa de Pokébocos do tipo terra de sua bolsa e a colocou delicadamente na frente de Trapinch. Alimentar era o primeiro passo para criar um vínculo com o Pokémon. Trapinch piscou para a caixa e, em seguida, tirou o ar. Um aroma rico e saboroso chegou ao seu nariz e, sem pensar muito, ele começou a comer. Depois de dias de fome, não tinha tempo para ser exigente. Enquanto o Pokémon do tipo Terra mastigava, Tiro aproveitou a oportunidade para acariciar gentilmente sua cabeça desproporcional. Corvisquire, em seu ombro, ficou tenso, preocupado que o filhote de mandíbula grande pudesse morder de repente. Mas não aconteceu. Mal reagiu, estava concentrado demais em comer para se importar. Poucos minutos depois, terminou de comer, levantou a cabeça e encarou Shiro e os outros Pokémon reunidos ao redor com um olhar vago. Tchush! Soltou um grito suave e incerto. Rosa, Rosa. Rowlick correu imediatamente para o lado dele, abanando o rabo, ansioso para que o novo membro da equipe brincasse. Shiro coçou o queixo, pensando em como poderia treinar um Pokémon como aquele. Então, olhou para o alegre Growlithe e uma ideia lhe ocorreu de repente. Vamos travar uma batalha. Trapinch contra Corvisquire. Cor. O Pokémon pássaro soltou um grito agudo e voou para cima, pousando em frente a Trapinch. Seus olhos ferozes se fixaram no oponente, prontos para lutar. Trapinch. Trapinch olhou em volta, perplexo, sem entender o que estava acontecendo. Só quando os outros Pokémon recuaram silenciosamente e saíram do centro da grande sala de treinamento, deixando apenas ele e Corvisquire no meio, Trapinch começou a perceber eles estavam prestes a lutar. Corvisquire estava no nível 33, o mesmo que Trapinch, mas era do tipo voador, o que significava que era imune a golpes do tipo terrestre. Para Trapinch, que usava principalmente ataques do tipo terrestre e tinha um corpo pesado e sem mobilidade, era o pior tipo de confronto possível.
Trapinch ergueu a cabeça e olhou para Corvisquiri, que voava por cima. Pareceu pressentir isso também e começou a recuar lentamente. Para um Pokémon selvagem, a melhor maneira de lidar com um inimigo invencível era correr. Rápido. Encontrar uma toca pequena e segura e esperar o perigo passar. Infelizmente, não havia onde Trapinch se esconder ali. A sala de treinamento era espaçosa, mas não tão grande. Conforme Corvisquiri se aproximava por cima, o Pokémon do tipo Terra recuou para um canto e parou. Trapinch, Tiro exclamou firmemente. Você quer comer essa comida todo dia? Então lute. Mesmo se perder, tudo bem. Temos como te curar. Trapinch hesitou, os olhos se voltando para a caixa de comida vazia. A fome voltou a invadi-lo. O gosto dos Pokéblicos persistia e a lembrança se sobrepôs ao medo. Afinal, para viver, é preciso comer. E só depois de comer é que se pode continuar vivo. Trapinch. Com um súbito ímpeto de determinação, Trapinch se inflou e deu alguns passos firmes para frente, soltando um grito alto. Stiere. Ao ver que seu oponente não recuava mais, Corvisquiri respondeu imediatamente com um grito ainda mais agudo. Com um bater de asas casual, lançou 5 longas e afiadas lâminas de vento. Trapinch proteja. A voz de Shiro ecoou nos ouvidos de Trapinch bem a tempo. O Pokémon do tipo Terra hesitou por um breve instante. Ele realmente não sabia como lidar com o pássaro voador, então só podia seguir as instruções do humano. Assim que as pálidas lâminas de ar tocaram seu rosto, ele ergueu um escudo verde brilhante. A barreira de proteção colidiu com as lâminas do vento, produzindo uma série de estrondos metálicos agudos. Dentro do escudo, Trapinch baixou a cabeça, claramente assustado com o ataque. Use tapa de lama. Shiro gritou novamente. Ao mesmo tempo, Corvisquiri soltou outro grito estridente e bateu as asas com força, criando um vento intenso. Ele havia usado o vento de cauda para aumentar sua própria velocidade. Ao ouvir o próximo comando, Trapinch entendeu que não tinha escolha. Não conseguiria derrotar Corvisquiri e seguir a voz do humano era o único caminho a seguir. Uma lama marrom escura começou a se formar rapidamente ao redor, crescendo de pequenos aglomerados para grandes pedaços. Logo, mais de uma dúzia de bolas de lama flutuavam no ar, circulando Trapinch. O tipo terrestre era bastante experiente com o golpe de lama. Os projéteis de lama eram disparados todos de uma vez, como uma rede marrom escura lançada em direção ao Corvisquiri em voo. Mas o Pokémon do tipo voador era simplesmente rápido demais. Ele nem precisou usar um golpe, apenas um leve movimento das asas, e ele planou para fora da trajetória do ataque. Para um voador veloz como ele, aqueles projéteis lamacentos pareciam bolas lentas e desajeitadas arremessadas por uma criança, muito espaço entre elas e quase nenhuma chance de acertar o alvo. Perfeito, Tiro assentiu levemente em aprovação. Ele não havia começado essa batalha esperando que um lado derrotasse o outro. O que ele realmente queria era que Trapinch começasse a abandonar seus hábitos selvagens, aprendesse a seguir as ordens de um tratador e deixasse de temer a batalha. Corvisquiri compreendeu claramente sua intenção. Ele se conteve e não encerrou a luta de forma precipitada ou severa. Trapinch, use Tempestade de Areia, gritou Shiro. Dessa vez, o Pokémon não hesitou. Ele já sabia que não tinha a menor chance contra o oponente. E até então, as ordens do humano não o haviam matado. Simplesmente obedecer às ordens parecia o caminho mais seguro para superar essa provação. Trapinch ergueu as patas dianteiras e uma luz quente e terrosa emanou da energia do tipo terra que invocou. Com uma pisada firme, a energia se condensou em grãos de areia e começou a girar ao seu redor. Na sala de treinamento, que antes estava vazia, uma tempestade de areia começou. Shiro levou a mão ao rosto para proteger a boca e o nariz, percebendo que Trapinch havia usado a tempestade para se ocultar ligeiramente. Rodeada pela areia familiar, ela relaxou um pouco. Instintivamente, rastejou em direção à borda da sala. Mas antes que pudesse dar mais do que alguns passos, uma rajada mais forte soprou do outro lado, dispersando a tempestade de areia e acumulando a maior parte da areia rodopiante em um canto da sala. Em pouco tempo, a visibilidade retornou. Uma espessa camada de areia, com quase meio metro de altura, havia se acumulado perto da parede do canto e a sala de treinamento estava aberta e clara novamente. O olhar penetrante de Corvisquiri fixou-se imediatamente em Trapinch. Armadilha. Trapinch não ousou fazer contato visual. Olhando em volta nervosamente, caminhou silenciosamente até o único Pokémon que parecia amigável, Prolite. Acomodou-se ao lado do cachorro, fingindo ser apenas mais um espectador. Au au. Prolite não se importava nem um pouco com a batalha. Quando viu o Pokémon do tipo Terra se aproximar sozinho, presumiu alegremente que o recém-chegado estava tentando fazer amizade. Encostou sua cabeça quente na de Trapinch.
Tchush. Percebendo que talvez não precisasse continuar lutando, Trapinch resistiu à vontade de morder a cabeça fofa de Growlithe.